A paz do Senhor, juventude Marcas do Evangelho, juventude de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Novamente estou aqui para mais uma lição, e a lição agora no primeiro trimestre de 2025. Mas eu não estou sozinho, eu estou acompanhado por alguns professores da nossa Escola Bíblica Dominical, para fazermos o comentário a respeito dessa lição. Vou pedir aos nossos professores que assim se apresentem. Olá, juventude, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Gênesis, sou esposo da irmã Patrícia. A paz do Senhor, e eu sou Patrícia, e estamos aqui para mais uma aula, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor, jovens, me chamo Emily e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém, todo mundo apresentado. Mas antes de nós começarmos os nossos comentários, vamos pedir a você que já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas para que possam assim também abençoar outras vidas. Deixe os seus comentários aí, né, na aba de comentários. Participe também do nosso chat, você fica à vontade aí para dizer da onde que você está falando, marcar a sua presença. Então, fica à vontade para estar participando conosco. Outra coisa, eu quero pedir para você que não é inscrito, né, no canal da Igreja Marcas do Evangelho, que você possa assim, se inscrever, ativar as notificações para que você possa estar recebendo, né, o conteúdo de todas as nossas programações e assim sendo edificado por meio da palavra de Deus, que nossos irmãos, professores, pastores estão sempre aí trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você que nos visita, queremos dizer que você é muito bem-vindo. E eu ressalto novamente que você possa sinalizar para nós aí no chat, comentando, né, marcando da onde que você está falando, seja aqui mesmo no estado do Espírito Santo, ou em outro estado, né, do nosso Brasil, ou em outra localidade, né, em outra nação. Fique à vontade para assim poder participar e nós podemos assim dar um bem-vindo a você. Bom, então vamos agora orar, né, irmã Patrícia? Amém, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença para Te adorar, Senhor, para mais uma vez receber a Tua palavra. Querido Espírito Santo, venha ser conosco, fale aos nossos corações, Senhor, e que as pessoas, Senhor, que estão ouvindo sejam impactadas pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. A paz do Senhor, jovens, me chamo Victoria Duarte e estou aqui hoje para gravar o texto bíblico que está localizado em Tiago 2, do verso 14 ao 26. Meus irmãos, que proveita-se alguém que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tendo as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando lhe recorreu os emissários e os despediu para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E essa foi a leitura do texto bíblico de hoje. Continuem com a aula.
Então, jovens, hoje temos um tema muito importante que vai falar sobre a autenticidade contra uma fé morta. Então, até o fim dessa aula, você, jovem, precisa compreender os perigos de uma fé improdutiva, saber explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo da fé de Abraão e de Raabe. Que legal, né? Muito conteúdo aí, bom para a gente estar nesta aula. Aprendendo e comentando. Bom, eu já de cara, né, já faço uma pergunta para você responder aí no chat. Então, escreva aí no chat, no comentário, o que significa para você ter uma fé autêntica. Ok, jovens? A paz do Senhor, jovens, meu nome é Jéssica, e para mim, fé autêntica é aquilo que não pode ser fingido, é uma fé verdadeira, que se baseia naquilo que a gente vive no nosso cotidiano. É aquela certeza de que aquilo que nós vivemos é o poder de Deus nas nossas vidas. A paz do Senhor, jovens, eu me chamo Tainara e hoje eu tô aqui para falar para vocês o que significa ter uma fé autêntica. Uma fé autêntica é uma fé verdadeira. A gente pode ver isso em Tiago 2, que fala bem assim, que uma fé sem obras é uma fé morta. Então, para você ter uma fé autêntica, a fé, ela precisa vir com obras. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Ana Luísa e para mim uma fé autêntica é uma fé que ela não é corrompida facilmente com as coisas do mundo. É aquela fé que, mesmo em meio às coisas que acontecem no mundo, a pessoa que tem uma fé autêntica, ela permanece firme no que ela acredita, mesmo com influências externas e vivendo num local ou num ambiente que vá totalmente contrário àquilo que ela pensa. Então, como falamos, né, anteriormente, essa é a principal pergunta que nós procuraremos responder ao longo desta aula. A carta de Tiago, como foi falado nas lições passadas, ela apresenta uma visão prática, né, da fé cristã, desafiando os crentes, né, os jovens, né, todos nós, a demonstrar a fé por meio das ações. E o texto bíblico da lição que foi lido, né, anteriormente, que está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e 15, aborda, né, a relação intrínseca, né, a relação essencial entre fé e obras, combatendo contra uma fé inativa ou morta. Então, esse ensino de Tiago, que nós vamos estar ao longo deste trimestre, né, focando, é particularmente relevante no cenário contemporâneo. Então, ao longo, né, do estudo dessa lição de hoje, nós somos chamados a uma introspecção, né, uma reflexão do nosso íntimo sobre a qualidade da nossa fé. Qual é a qualidade da sua fé? Ok? Então, vamos já entrarmos, né, amados irmãos, professores, jovens, no tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre os perigos de uma fé improdutiva. Eu quero já direcionar aqui a minha pergunta para a nossa irmã Patrícia. O tópico 1 fala sobre inutilidade, né? Então, de acordo com que Tiago escreve, é inútil uma fé sem obras? Paulo, ele diz que nós somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, né? Há uma contradição na Bíblia a respeito do que Tiago fala e o que Paulo está dizendo? Então, uma fé sem obras, no caso, ela é inútil, né? Ela não se traduz em ações. Uma fé que não se traduz em ações, ela não produz resultado tangível na vida do cristão, na vida da igreja. E o comentarista até nos fala, né, que houve muitos questionamentos no decorrer dos séculos a respeito desse texto, né, dessa contradição. Mas não, a Bíblia não se contradiz de forma nenhuma. Pelo contrário, ela se completa. Paulo, ele rejeita a ideia de que as boas ações sejam
mérito para a salvação, né? Ele explica que nós não podemos confiar, né, no nosso próprio esforço para nos acharmos justos diante de Deus, porque nós somos salvos pela graça, né? Então é através do Espírito Santo que nos ajuda a obedecer e a ter uma fé inabalável em Cristo Jesus. Então, ele também ensina que depois de receber a justificação, a fé deve ser manifesta em ações. Então, ela está completando o que Tiago diz, né? Que aí em Romanos 2,6 diz assim, ó, todos serão recompensados diante de Deus pelas suas ações. Então, quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que justificam, né, naturalmente a partir da vida de um cristão, que tem o coração voltado para o Senhor e que ama a Deus e ao seu próximo, né? Um coração que foi alcançado pela graça divina. Então, naturalmente, ela se mostra, né, através de ações. E é importante ressaltar que há diferença entre a crença e a fé. A crença, você crê, né? Você viu alguma coisa ali e você acreditou, ok. Então, a fé, ela é muito mais profunda, né? Você precisa crer e ainda colocar uma confiança mesmo naquilo. E no decorrer da lição, a gente vai perceber, vamos citar 2 exemplos aqui. Se você estudou a lição, jovem, você já sabe de quem a gente está falando. Se você não estudou, nos acompanhe que nós vamos falar mais sobre isso, que vocês vão entender melhor sobre essa diferença de crença e fé. E também, só finalizando aqui, ó, Hebreus 11:1, que diz, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Então, no decorrer da lição, acompanha aí que a gente vai explicar melhor sobre isso. Moral da história, né? As obras, elas não salvam, Exato. Mas todos aqueles que são salvos praticam boas obras. Praticam boas né? obras, exatamente. É um complemento, né? É um complemento, Exatamente. é um complemento. Bom, irmã Emily, jovem Emily aí, o subtópico, né, 2 aí, fala sobre o engano espiritual. Uma fé pessoal em Deus, sem impacto, né, na vida das pessoas, é um engano espiritual? Ou melhor, né, é um auto-engano espiritual? Na verdade, é como se fosse uma hipocrisia, né, podemos dizer assim. Sim, pastor. Algumas pessoas acreditam que a fé não precisa ser produtiva, mas essas pessoas estão enganando a si próprias, porque é o que nós estamos falando ao decorrer dessa lição. A fé, ela precisa ser produtiva, senão ela vai ser morta em si. E algumas pessoas acreditam que a fé pode ser só de palavras, ou que pode existir uma separação. Então, um exemplo, Patrícia crê ela tem a fé de palavras e eu tenho a fé de obras, mas não tem como separar. Elas andam ligadas intrinsecamente. Então, no seu íntimo, a fé está ligada às obras. A fé precisa impactar na vida dos outros, até porque a gente tem um exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo. E nós vemos em todo o decorrer da Bíblia e das passagens que citam Jesus, como ele impactou na vida das pessoas. E ele ensina aos discípulos também a não apenas guardar uma fé de palavras, mas ter uma fé autêntica, uma fé em que você demonstra através das suas ações. Um exemplo que a lição cita é de uma pessoa que professa o amor ao próximo, que diz amar o próximo, que diz acreditar em Deus e nas Escrituras, porém, quando recebe diversas oportunidades e tem condições de ajudar as pessoas, ela não está disposta de maneira alguma a ajudar. Então, é uma pessoa que não tem uma fé autêntica, pois ela age com uma incoerência entre o que ela fala que acredita entre o que ela realmente faz na prática. Então, ela vive uma fé superficial, uma fé vazia, uma fé morta, que não transforma o caráter dela e também não motiva a prática do bem. Então, não glorifica a Deus. A fé precisa ser produtiva. Perfeito. É parecido, né, com o subtópico 3, né, que fala a respeito do testemunho ineficaz, né, vem complementando aquilo que a Emily falou. E quando o crente ele não vive de acordo com a fé que professa, né, o seu cristianismo ele pode ser questionado pelos não crentes? E como que é viver um cristianismo faz de contas? Pastor, enfim, sim, ele pode ser questionado, né? Viver um cristianismo de faz de conta, na minha opinião, pastor, é a mesma coisa que ser um falso crente, né? Tem outro nome muito usado nas Escrituras,
que é hipócritas. O senhor usou essa palavra, né, anteriormente. Sim. Né? É aquele que se esconde atrás de uma máscara, né, que finge ser aquilo que não é. É interessante que em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, fala assim, ó: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Né? Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma palavra forte, né? Então, assim, a gente... É uma palavra de confronto, porque será que nós estamos sendo, de fato, cristãos verdadeiros ou estamos sendo cristãos falsos, né? Que vive aquilo que, de fato, a gente não é. A gente fica vestindo máscaras, né? Usando máscaras. E eu acredito que Jesus prefere que nós nos apresente, né, diante dele, né, de uma forma natural, de uma forma sincera. Assim ele pode nos transformar, né, em verdadeiros cristãos, né? Sem o uso de máscaras. Eu acho que o uso de máscaras, né, uma máscara de santidade, se fingir de mais santo do que os outros. Então, assim, viver um evangelho mascarado, sim, isso desagrada a Deus. Essas são as minhas palavras aí. Amém. Agora, pegando, né, fechando, né, o comentário desse tópico 1, que fala a respeito de os perigos, né, de uma fé improdutiva, a gente pode fazer uma reflexão, né? Geralmente, as pessoas que têm um comportamento, né, como foi falado aqui, né, pelo irmão Gênesis, a respeito da hipocrisia, muitas vezes as pessoas, elas vivem uma fé para ser demonstrada para o homem, né? No caso, para as pessoas. Elas não querem receber o louvor de Deus e querem receber o louvor dos homens, né? Por outro lado também, tem como... Não deixa de ser um falso cristianismo isso, falso né? cristianismo, né? Porque um cristianismo que não serve a Deus, de fato, que não vive Cristo e que vive, às vezes, a demonstrar simplesmente para o homem, então ele não vive um cristianismo verdadeiro. É verdade. E, por outro lado, também tem o perigo, como está dizendo o tópico aqui, de você ter um testemunho ineficaz, certo? Somos cristãos, mas tem muitas pessoas que costumam dizer que quando estão no trabalho, na escola, aqui eu sou aluno, né? Aqui eu sou professor, aqui eu sou o empregado da empresa tal. Então, faz essa separação da sua fé com a sua profissão ou no meio onde é que está. Isso está correto? O que vocês acham? Emily, o que você me diz a respeito disso? Então, pastor, eu acho que, na verdade, eu acredito que em qualquer lugar que nós estivermos, devemos dar um bom testemunho dos cristãos que nós somos. E principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Um exemplo disso é que eu, por exemplo, comecei a trabalhar no ano de 2024. E eu tinha alguns hábitos pequenininhos que não eram bons no trabalho. Por exemplo, mexer no celular. Eu mexia no celular durante o trabalho. E uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que... falando sobre ela mesma, que precisava parar de mexer no celular, porque enquanto ela mexia no celular, ela estava roubando o patrão dela. Afinal, ela estava mexendo no celular durante o horário de serviço. E isso me despertou. Hoje eu percebi que o verdadeiro testemunho cristão é agir com zelo, com ordem, com decência em qualquer local que estiver. Afinal, não é apenas você ser cristão na igreja, mas é você ser cristão em qualquer lugar que você estiver. Porque às vezes vai ser local que você não pode pegar a sua Bíblia e ler uma Bíblia. Mas vai ter lugar, igual por exemplo no trabalho, eu não posso lá pegar a minha Bíblia, vou ler o Salmo, não sei o que, não sei o que. Seria lindo, né? Mas não pode. O trabalho tem regras, né? Tem condutas que você tem que cumprir. Mas o seu testemunho precisa falar. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, esse é um verdadeiro servo do Senhor. Mesmo se você não falar e tiver uma Bíblia. O seu comportamento precisa falar, né? Bom, jovens, é muito interessante isso que a irmã Emily falou, a irmã Patrícia falou, a respeito da nossa relação no trabalho. E a gente tem que estar muito
atento a estas coisas. Por quê? Porque nós somos vistos. E as nossas obras, como diz o próprio Senhor Jesus, ela tem que glorificar a Deus. Então, se você está na empresa e você tem um costume de sempre chegar atrasado, o seu testemunho como crente, ele se torna um testemunho ineficaz. Se você, por exemplo, o tempo que você está trabalhando, como a irmã Patrícia falou, você vai tirar esse tempo, né, para fazer o seu devocional, essa situação não está coerente para aquilo que você foi contratado para fazer. Você tem a sua hora de almoço, né, você tem o seu intervalo, que você pode fazer isso muito bem. A palavra de Deus, ela fala a respeito muito como que nós devemos ter essa relação no trabalho, né? Quando nós formos servir aos nossos patrões, a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer isso como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Deus está vendo, né? Deus está vendo e está vendo que você está sendo infiel e o seu testemunho também está sendo ineficaz. Então, que nós possamos demonstrar a nossa fé por meio dessas obras, né? E que essas obras possam impactar a vida das pessoas. Que nós não sejamos somente crentes como se estivermos num ambiente de culto, né? No meio dos irmãos, mas que aonde estiver, que a luz de Cristo ela possa resplandecer na vida, na nossa vida, para iluminar, né, outras pessoas. Um exemplo é que uma vez na faculdade eu levei minha Bíblia, fui fazer o devocional depois da aula e eu sentei no cantinho. Aí do nada chegou uma amiga e falou: posso fazer com você? Eu falei: pode. Depois chegou outro amigo e falou: posso fazer com vocês? Eu falei: pode. E depois disso nós três fizemos o devocional juntos. E eu creio que aquilo impactou na vida deles, porque os dois estavam precisando de uma resposta de Deus. Olha que bênção. Viu? Glória a Deus. Creio eu na Bíblia, livro, olha, leitura de hoje é em Tiago 2. Rapaz, tô aqui. Luiz. E aí, Lucas, tudo bem? Bem, tá tudo bem mesmo? Ah, cara. Eu vejo uma afeição de preocupação na sua face. Ah, preocupação não, cara, eu já desisti já, mano. Desistiu de quê? Desistiu... Você falou que ia tentar arrumar um emprego, é aquilo lá que você falou? Não, isso aí eu consegui emprego e tal, mas... Ah, que bênção. Não... Minha mãe, cara, ela tá muito doente, cara. Minha mãe tá com câncer, velho. Sério? Mas ela tava bem até esse pouco tempo atrás. O que aconteceu de lá pra cá? Só que agora ela ficou doente e tal, ela tá muito mal, cara. Aí todo o meu 13º, meu dinheiro, eu gastei tudo pra poder pagar o tratamento e tal, as quimioterapia, mas nada funciona, cara. Nada mesmo? O médico disse que é no máximo 1, 2 anos de vida e já era, cara. Agora, o que eu faço sem a minha mãe, cara? Não faz sentido mais eu ter nada na minha vida, cara. Mas você já confiou que Deus pode curar ela? Você todo dia escuta aqui na igreja, cara, que a gente precisa ter fé pra isso, gente. Mas, eu já gastei todo o meu dinheiro, já fiz tudo que eu posso, gastei meu dinheiro, eu acompanhei elas nos tratamentos, eu fui lá no médico, eu fiz tudo que eu poderia fazer, ajudei ela na alimentação, fiz tudo que eu podia fazer, Lucas, eu já fiz de tudo, Lucas, não dá. Já era, esse é o destino mesmo, não tem o que fazer mais, velho. É por isso que, cara, devemos confiar em Deus. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o ser humano não pode, Deus pode. Quer saber de uma coisa? Vou lá no hospital orar por ela. Crendo que Deus pode, porque eu tenho fé que Deus pode até ressuscitar dos mortos. Imagina curar uma doença. Cara, eu sou o filho dela. Eu já paguei tratamento, já levei no hospital, levei nos melhores médicos. Mas Luiz, para de falar aquilo que você fez. A gente precisa orar agora por ela, cara. A gente precisa ter fé. Não vai adiantar, eu já pedi. Bora lá, Deus cara. Ajudar, e Deus não me ajudou ainda, cara. Quer saber? Se você não tem fé, eu tenho. Vou ter por ela e por você. Vou lá no hospital orar por ela. Vai lá. Quer saber? Vou lá. Bom, então nós vamos agora para o tópico 12, que vai falar justamente da evidência, né, desta fé por intermédio das ações, que nós já fizemos aqui um breve comentário. Eu vou logo perguntar então aí à irmã Patrícia, a verdadeira, a autêntica fé, ela sempre se manifesta em ações? E essas ações, elas podem substituir a nossa fé? Parece até parecido com o primeiro tópico anterior, né? Mas nós vamos aprofundar, né? Isso é bom. Afirma aqui, Tiago 2,17 vai afirmar que a fé, se não tiver as obras,
é morta em si mesmo. Então, complementando, sim, vai dar uma repetida, mas para você fixar bem na sua mente isso, ó. A fé verdadeira, autêntica em Cristo Jesus, sempre se manifesta em ações. Embora não seja ela substituto para a fé, mas é uma expressão natural. Né, natural da fé. A fé verdadeira, ela sempre se manifesta em obediência para com Deus e atos compassivos para com o necessitado. Um exemplinho pequeno. Faz sentido para você, crente, né, com a Bíblia no braço, todo lindinho, indo para a igreja. Mas você vê o seu amigo, você está precisando só de uma paz do Senhor, um abraço, um minuto da sua atenção, e você não faz. Faz sentido para você? Então você já não agradou a Deus, porque ela foi uma fé, né? Você tem fé, você segue, né? Tá com a sua Bíblia, você segue ao Senhor, mas você precisava de ter um minutinho de atenção com o seu colega e não teve. Então, a fé verdadeira sempre se manifesta em atos compassivos para com os necessitados. Então, o Tiago, né, o livro de Tiago, ele objetiva seus ensinos contra os que na igreja professam a fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, criando isso por si só basta para a salvação. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. E eles também achavam, ó, que não era essencial no relacionamento com Deus obedecer-lhe como o Senhor. Então, a fé precisa ter obras, precisa ter obediência, né, para que ela seja eficaz e para agradar o Senhor Jesus. É verdade. Nós estamos agora numa parte mais teórica, né, a respeito da fé em ação, do amor em ação. E depois nós vamos trazer alguns exemplos, né, bíblicos, né, de pessoas que tiveram a fé, mas essa fé foi acompanhada, né, de obras, né, que evidenciaram, que comprovaram realmente aquilo que eles acreditavam, mesmo que não estavam vendo, né, mas sabia que era o correto. Emily, a fé autêntica, ela é demonstrada através de atos de amor ao próximo? E quem é o nosso próximo? Primeiro, pastor, eu vou responder a segunda pergunta. Quem é o nosso próximo? Fizeram essa mesma pergunta para Jesus e olha o que ele respondeu, que legal. Ele contou a parábola do bom samaritano. Creio que vocês já conhecem, mas para quem não conhece ainda, vou resumir para vocês. Um homem, ele é ferido, ele é roubado no meio da estrada, o caminho que ele seguia. Passa por ele um sacerdote, depois passa um levita, mas não ajudam esse homem que está ferido no meio do caminho. Depois passa um samaritano, que para cuidar das feridas dele, leva ele para uma hospedaria, garante que ele receba um tratamento cuidado. Jesus nos mostra, através disso, que o nosso próximo são pessoas que encontramos ao longo da nossa vida, que encontramos no nosso caminho, que precisam de ajuda, que necessitam da nossa ajuda, e que devem ser amadas. Então não pense que o próximo é só aquela pessoa que está na mesma sala que você está, no mesmo local que você está, não. O próximo é aquela pessoa que você encontra no seu caminho. E assim como o bom samaritano, amar o próximo significa se mover de íntima compaixão, como ele mesmo fez, e ajudar as pessoas que nós encontramos. Então, sobre a primeira pergunta, sim. A fé autêntica, ela pode ser evidenciada com o cuidado pelos necessitados por meio de atos de amor e de íntima compaixão. Assim como o bom samaritano fez, obedecendo ao mandamento de Jesus, que é amar o próximo. Agora, é interessante, Emily, que aponta, né, que o nosso próximo são as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, não é verdade? A gente vê nessa passagem que as duas pessoas são altamente religiosas, né? Tanto o sacerdote quanto o levita. E a gente tem aí um grande exemplo de uma fé morta, né? Porque eles falavam, mas isso não era de forma nenhuma comprovado por meio das suas atitudes. E aí a gente pega um samaritano, e na verdade havia uma rivalidade, né, entre samaritanos e judeus. E a gente observa que o nosso próximo muitas vezes pode ser aquelas pessoas que nós ou considera a nós como inimigo, né? Não precisa ser da nossa mesma da mesma fé, não precisa ser, por exemplo, uma pessoa da nossa ciclo mesma social, classe, né? Do nosso ciclo social. Uhum. Então são pessoas que muitas vezes são pessoas que até mal fizeram para nós, mas nós devemos, de forma que está em
necessidade, oferecer ajuda, socorro, né? Então, é um ato, como foi falado, um ato de amor, né? E conhecendo Jesus, né, a história de Jesus, como era Jesus. Jesus, em todo lugar que ele passava, a mão estava sobre alguém, curava alguém, então ele não tinha essa distinção. Então, sermos seguidores de Jesus, aprendamos com Jesus, né? É verdade. E a Bíblia fala que Jesus, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Exato, não merecendo nós nada. Nós não somos santos, né? Então, da mesma forma que ele demonstrou esse amor por nós, sendo tão cruéis, né? Tão mal como somos, nós devemos também oferecer também amor para outras pessoas, né? Independente se a pessoa merece ou não merece. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E a gente vai entrar mais ou menos numa parte agora que a gente vai entrar, fiquem atentos aí, que fala dois extremos, né? Uma pessoa extremamente fiel, serva do Senhor, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com Cristo, digamos assim, né? Fiquem atentos aí, vai ser interessante essa parte. É isso aí. Só para complementar, pastor, em Atos 3, nós vemos que Pedro e João vão subir ao templo e encontram lá um coxo, que é desde nascença. E ele esperava o quê? Receber esmola. Mas o que Pedro tinha para dar para ele não era ouro nem prata, mas aquilo que ele tinha, ele deu ao homem. Era a cura que ele tanto esperava, que é pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. E muitas vezes nós encontramos diante de situações em que nós encontramos pessoas necessitadas, mas que nós achamos que não temos condições de ajudá-las. Um exemplo disso é que eu via os comerciais de organizações que pediam ajuda, pediam dinheiro, e como eu era criança, eu não sabia como podia ajudar, não sabia como é que o dinheiro ia entrar na televisão. Eu não fazia ideia. Então, eu queria muito ajudar, mas depois eu descobri que existe um jeito de ajudar qualquer pessoa, que é orando pela vida dela. Exatamente. Então, você, jovem, nós temos o livreto de oração que todos os dias nós oramos por países diferentes. E isso é uma obra que é manifesta pela fé. Você orar pelas pessoas que precisam de ajuda. Bom, e fechando aí esse tópico 2, nós vamos falar a respeito de obediência em ação, porque a fé, ela precisa ser acompanhada de uma obediência. E essa obediência, ela tem que ser ativa. Então, a primeira coisa aí que nós devemos entender, jovens, é que a fé autêntica, ela não é um sentimento. Ninguém fala bem assim, eu estou sentindo que eu estou com fé. Autêntica. É uma fé autêntica. Eu estou sentindo que eu estou com a fé autêntica. Não é. A fé, ela é uma tomada de decisão quando uma palavra é deliberada. Certo? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus, ele fala com Abrão, né? Lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia fala que disse Deus. Não sei como que Deus falou para Abrão, né? Não sei se foi por meio de algum profeta ou se ele ouviu a voz de Deus que disse para que ele saísse, né, da sua terra, do meio da sua parentela, e ia para uma terra que ele havia de mostrar. Então aquela palavra entrou, né, no coração de Abrão, e ele teve, como é que fala, a atitude de fazer o que Deus havia falado. Então a palavra de Deus provocou uma fé naquilo que Deus estava falando com Abraão. Então, a nossa fé, ela é produzida justamente quando a palavra de Deus chega até nós. Quando nós ouvimos a palavra e como diz o escritor aos Hebreus, né? Pela fé, nós acreditamos que a terra, os céus e a terra foi criado por meio da palavra de Deus. Sim. Então, quer dizer, a gente não tem uma explicação, mas aquilo que foi proferido pela boca de Deus, aquilo produziu em nós uma fé de tal forma que a gente crer naquilo que Deus falou. E Tiago, ele pega aí o exemplo, né, dos demônios que creem em Deus, porém os demônios não obedecem.
Por quê? Porque é uma fé, assim, eu creio que Deus existe. Né? O Tiago, ele fala bem assim que você crê que Deus existe? Você crê em Deus? Você faz bem, né? Porque os demônios também fazem isso. Eles creem que Deus existe, eles creem em Deus. Mas eles têm uma diferença, né? Que eles não obedecem a Deus. Não obedecem. Então, a fé autêntica, ela é justamente comprovada quando há uma obediência. Então, Abraão, ele ouve a palavra de Deus e ele obedece o que Deus havia falado por meio da sua palavra. Aí já lá no capítulo 17, a palavra de Deus fala que Deus aparece a Abraão. Ele aparece a Abraão e ele reforça, né, esta palavra que Deus havia falado lá no capítulo 12 de Gênesis. E a gente observa que quando Deus fala a Abraão a primeira vez, Abraão estava com 75 anos. E quando ele vai falar nessa vez, Abraão já está com 99 anos. Então a promessa de Deus, ela demorou aí 24 anos para se cumprir. Então nós, muitas das vezes, ouvimos a palavra de Deus e queremos que Deus resolva as coisas de forma rápida, né? Imediatista, né? Imediata. Então, nós precisamos ter paciência. Precisamos obedecer a Deus. Deus falou para Abraão para que ele saísse da terra e ele saiu da terra. E ele teve uma atitude de sair e de organizar, no caso, uma caravana para sair. Não foi Deus que chegou e falou bem assim, Abraão, pega isso, pega aquilo. Não, ele falou, sai. Então, Abraão tomou uma atitude de ir justamente caminhar debaixo da palavra de Deus. Fé e ação. Fé e ação, fé e ação. Né? E outra coisa que a gente vê muito nessa passagem de Abraão é que nós, de forma nenhuma, devemos querer ajudar Deus. Exato. A gente tem que viver a vontade de Deus, o plano de Deus, o método de Deus. E Abraão, né, a gente sabe da história, mas Sara, eles tentam ajudar Deus. Não é verdade? E quando a gente... Até hoje. E estão com problema até hoje. Sim. Não é isso? Não perdura até hoje. Até hoje, justamente por quê? Por causa de não seguir o plano de Deus. Então, jovem, quando Deus falar uma palavra para você, não se preocupa com o resultado. Porque o resultado Deus que vai realizar. Procurem obedecer, seguir o plano de Deus, os métodos de Deus, e muitas vezes são métodos que a gente acha improvável. Por exemplo, uma mulher, né, de 90 anos, um homem quase de 100 anos ter um filho. Então são esses métodos, muitas vezes improváveis, que Deus usa para fazer as suas obras, para cumprir o plano de Deus na sua vida. Então, se Deus teve uma palavra para você, que vai usar você, que vai abençoar a sua vida, espera em Deus, mas faça o que Deus assim determinou a vocês. Se você sentir, né, de que você deve orar por alguém, ore por alguém, falar de alguém, fale para alguém, mas espera Deus cumprir aqueles propósitos na sua vida no tempo determinado. Então, toda a decisão aí do crente fiel é de sempre consultar a Deus. Como diz a palavra de Deus, o justo ele viverá pela fé. Crente fiel, ele sempre precisa pedir direção a Deus. Então, você tem que orar para um trabalho, para uma porta de emprego. Você tem que orar quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa. Então, o crente fiel, ele sempre... Porque é o plano de Deus. O justo, ele vive pela fé. Então, se você vai fazer um concurso, ore a Deus. Né? Se você vai fazer uma prova, ora a Deus, né? Para que Deus possa, assim, te dar... Se vai namorar, se vai casar... Ora a Deus. Exatamente. Fica a dica. Exatamente. Vai escolher uma namorada, um namorado, ora a Deus. Pede a Deus, que Deus vai estar dando a direção correta. Amém, irmão? Rapaz, aquela leitura de Tiago 2 foi boa, mas essa de Tiago 5 de hoje... Lucas, eu tenho uma notícia pra você, cara. Que susto. Cara, o médico deu alta pra minha mãe.
Algo impossível aconteceu. Ele disse que do dia pra noite o câncer sumiu. O câncer sumiu. E agora ela não precisa mais fazer quimioterapia, não precisa mais tomar medicamento. Ela não precisa fazer mais nada. Cara, um milagre aconteceu, cara. E por que a surpresa? Porque, cara, eu já tinha feito de tudo possível. O médico já tinha dado o laudo, tava tudo acabado já, não tinha mais nem esperança, ué. É que tá, você depositou sua esperança nos homens, mas eu depositei em Deus. E eu fui lá e orei por ela e tive fé que ela seria curada. Você foi lá no hospital orar por ela? Quando? Fui sim, naquele dia que eu disse que ia orar. Eu falei pra você vir junto, você não veio. Meu Deus, mas eu já tinha feito de tudo, cara. Mas você disse que tinha fé, mas você orou para que ela fosse curada? Ou você simplesmente só fez aquilo que era possível para um homem? Eu meio que orei, mas... Sabe, Luiz, a palavra de Deus diz que em Tiago 2, do 15 ao 17, diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente ter fé se a gente não aplicar. A gente precisa ter fé, mas também a gente precisa aplicar aquilo que a gente quer. Que incrível ensinamento, Lucas. Jesus é maravilhoso, né, cara? Agora eu vou passar a aplicar minha fé. Eu quero ter uma fé viva de verdade, igual a sua. Não se preocupe que a gente pode aprender mais aqui no livro de Tiago. Bora ler aqui? Vamos. Vamos então no tópico 3 aí da nossa lição, que vai falar sobre Abraão. Nós falamos já um pouco, né, sobre Raabe, como exemplos de uma fé viva. Então, mongentes, o que levou Abraão a oferecer Isaac como sacrifício? Então, pastor, a fé e a obediência de Abraão o levou a oferecer o filho ao sacrifício. Não é fácil nem imaginar o que se passou na cabeça de Abraão, né, no caminho ali de Berseba até o Moriá. Fico pensando, como assim? Depois de Deus ter feito todas as promessas de dar o filho a Abraão e Sara, com tudo isso agora Deus pede um sacrifício do próprio filho? Parece até brincadeira de Deus, né? Mas seria, como dizer, seria cômico se não fosse trágico. Mas era só Deus provando a fé de Abraão, né? E por muitas vezes nos falta fé até para pequenas coisas. Imagina se nós teríamos coragem de fazer isso. Possivelmente nenhum de nós teríamos coragem de fazer o que Abraão estava indo fazer. Mas Abraão nos prova o porquê ele é considerado o pai da fé. Porque Abraão nos ensina que obedecer e confiar em Deus, né, é a melhor saída. E Deus, né, ele proveu o sacrifício no lugar de Isaac, né, e Abraão provou para Deus que ele tinha uma fé diferenciada, que o elevou ao nível de ser chamado hoje o pai da fé. Então, que nós possamos ter, né, uma fé, não às vezes como a de Abraão, que é muito difícil. Ninguém precisa de exigir uma fé de nós como Abraão teve, porque seria muito difícil. É difícil nos dias atuais, mas que nós possamos aprender, né, nas mínimas coisas, a ter a fé pelo menos semelhante à de Abraão, pelo menos um pouquinho assim, um poucochinho de fé como a de Abraão, né? Um grão. É verdade. De fé como a de Abraão. É verdade. E o texto diz que Abraão ele foi justificado, né, por causa dessa atitude. E interessante que no grego esse termo justificado que é colocado aí em Tiago é diferente do justificado quando Paulo fala que nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo, né? Lá o termo grego está dizendo em relação a ser declarado justo, né? Quando você aceita a Cristo e você recebe o perdão, diante dessa atitude, diante de Deus, nós somos declarados justos. Esse termo justificado que Tiago usa aí no grego é comprovado que ele é justo. Né? Então é diferente. Você recebe uma declaração de que você foi justificado, aqui não, ele está comprovando que ele é justo, né? Que ele foi justificado. A fé dele, ela foi realmente comprovada que ela é autêntica. Ele teve uma fé justamente quando ele recebe
né, a promessa, e ele sai. Agora Deus faz uma exigência, né? Eu quero comprovar se realmente essa fé dele ela é autêntica, né? Então, justamente quando ele pede isso, e o escritor aos Hebreus fala que Abraão, quando ele oferece a Isaac, ele oferece e ele acreditava, ele tinha fé de que mesmo depois que se Isaac fosse morto, Deus cumpriria a promessa, tornaria a ressuscitar, dar vida novamente, né? Então, é uma fé, que, como você falou, né? Muitos de nós teríamos dificuldade, né, de realmente exercer, né, no caso, praticar essa ação, né? A gente tem dificuldade com pequenos atos de fé, né? Com pequenos atos de fé, né? A gente já tem dificuldade, a verdade é essa. É verdade. Então, por isso, irmãos, que a nossa fé, ela tem que ser comprovada. Ela tem que ser realmente manifesta por meio das nossas ações. Irmã Patrícia, e Raabe? O que você me diz de Raabe? Raabe, olha, um improvável. Raabe foi uma mulher muito inteligente. Eu separei 3 pontos aqui pra gente falar um pouquinho só rapidinho sobre Raabe. Raabe foi uma mulher muito inteligente, demonstrou um conhecimento impressionante da história recente de Israel e daquilo que Deus estava fazendo pelos israelitas em Jericó. Então havia um grande temor, né? As pessoas em Jericó começaram a conhecer sobre Deus, sobre os milagres que Deus fizera em outras épocas pelo povo, e enfim. E aí Raabe pegou essa fé, essa coisa sobre Deus, né? Aprendeu um pouco sobre Deus e pegou aquilo para ela. Então, quando os espias apareceram na casa dela, ela já sabendo de quem era o Deus de Israel, do povo israelita, e sabia que eles iam conquistar aquela cidade, ela já muito esperta, né? Inteligente, já planejou, ajudou eles, foi muito sábia, né? Quem já ouviu sobre a história de Raabe, ela foi muito inteligente, já escondeu os espias e já desconversou com o povo dela que estava procurando os espias, né? E já mandou eles embora, enfim. Mas a questão ela foi muito inteligente e também ela demonstrou iniciativa, porque ela conseguiu a salvação dela e de todos os seus. Então ela já deixou combinado, a palavra aqui que o texto diz, ela já fez um acordo com os espias, né? Olha, eu vou ajudar vocês, mas eu já ouvi falar dos deuses de vocês, que ele é poderoso, e ela agarrou aquilo com tanta fé. Então ela foi inteligente, ela demonstrou iniciativa e, por último, e não menos importante, Raabe foi uma mulher de coragem. Por quê? Ela estava indo contra todos os deuses dela. Tudo que ela acreditou a sua vida toda, o seu povo, por um Deus que ela tinha acabado de conhecer, mas ela pegou tanto, ela teve tanta sede dessa fé, desse poder desse Deus, que ela já combinou com os espias, né, que ela queria a salvação dela e da sua família. E assim foi feito. Então Deus honrou muito a coragem dela. Ela ajudou os israelitas, né? E conseguiu salvar ela e a sua casa. Então ela era um improvável, né? Um improvável que ajudou o povo de Deus e também foi abençoada. E no final Deus honrou tanto a fé, a coragem, a ousadia dela, que ela, ao colocá-la na linhagem não apenas do grande rei Davi, mas também de Jesus, o Rei dos Reis. Então ela foi muito honrada pela fé autêntica, pela ação dela diante de toda a atual situação do povo dela, né? Que coisa, assim, interessante, né? Na vida, né, desses 2 personagens, que possa servir de exemplo para nós. Né? A fé está disponível, né, para todos nós. A fé está disponível. É isso aí. É isso aí. Olá, jovens. Há uma discussão que durou por muito século e chega até nós sobre a ênfase da fé e a ênfase nas obras. Muita gente disse que para ser salvo deveriam fazer boas obras, e outros, na Reforma principalmente, a ênfase é unicamente a fé. Esse debate também aconteceu nos tempos apostólicos. A gente vê Paulo exaltando a fé e de alguma forma parece que Tiago está exaltando as obras. Por muito tempo, Lutero disse que a carta de Tiago é uma carta de palha, porque ela enfatiza a salvação pelas obras. Mais tarde, Lutero entendeu o processo e retirou o que disse.
Por quê? Porque Paulo está dando ênfase na fé como uma condição para a salvação. Tiago está tratando da fé como resultado da crença em Deus. Ou seja, aquele que já exerceu fé, essa fé produz obras. Tiago vai dizer que uma fé sem obras é morta. Ou seja, o que vai validar a nossa fé são as obras. Se a gente ama a Deus, se a gente crer em Deus no sentido pleno da palavra das Escrituras, como está no credo apostólico, né? Crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Se o novo nascimento acontece, então a nossa vida vai produzir frutos que vai evidenciar que essa fé é verdadeira. Um crente que não tem obras, ele não tem uma fé verdadeira. Fé e obras caminham juntas. Por quê? Porque uma fé vai produzir obras constantemente. Essas obras são as evidências, são os frutos do novo nascimento. Elas promovem a santidade, elas promovem o amor ao próximo, elas promovem uma isenção da corrupção do mundo, elas promovem o serviço a Deus e à comunidade cristã. Logo, fé e obras são dois remos de um mesmo barco. Você não pode enfatizar a fé em detrimento das obras e você não pode enfatizar as obras em detrimento da fé. Uma coisa depende da outra. A fé é a porta de entrada e o caminho depois dessa porta são as obras pelos quais os frutos do Espírito serão desenvolvidos na caminhada cristã. Deus abençoe você. Bom, então estamos chegando aí ao final, né, da nossa lição, né, o tópico 3. Nós vamos agora para um momento muito especial. Eu queria que a Emily fizesse aí a chamada aí para oferta, chamando os jovens aí para abençoar, agora exercer, né, no caso, a fé aí, né? Isso aí. Com ação, ofertando, né? É isso aí. Então, jovens, vamos ofertar com fé e de todo o coração, com sinceridade, com pureza. Traga a sua melhor oferta. Aqui embaixo vai aparecer o Pix, o QR Code. Sinta-se à vontade para trazer sua melhor oferta e saiba que está ofertando para a obra de Deus. Temos também aqui na igreja a campanha dos 1000 valentes, em que estamos buscando pessoas valentes para contribuir na compra desse espaço em que nós reunimos. Esse espaço maravilhoso que vocês podem ver aí nas imagens. E você pode ajudar nessa obra se tornando um valente de Deus. Sinta-se à vontade para procurar a nossa igreja, procurar entrar em contato pelo chat e faça parte dessa obra também e tenha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, no real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. E aí, jovens, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia, eu não sou o Lucas e eu tô aqui para fazer o quiz. Vamos lá? No número 1, segunda lição, quais são os perigos de uma fé improdutiva? Letra A, inutilidade. Letra B, engano espiritual. Letra C, um testemunho ineficaz. Ou letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Tempo na tela. Três, 2, 1. E bom, se você respondeu a letra D, todas as alternativas estão corretas, você acertou. Parabéns! Próxima pergunta. Pergunta de número 2. De acordo com Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é, letra A, entendida, porque nem todos têm o dom de servir.
Letra B, morta em si mesma. Letra C, de nenhum valor para a igreja e o próximo. Ou letra D, de nenhum valor para a sociedade. Tempo na tela. E a resposta dessa questão é a letra B, morta em si mesma. Vamos para a pergunta de número 3. De acordo com o texto bíblico da carta de Tiago, a fé sem obras é comparada. Letra A, como uma árvore que não produz fruto. Letra B, como um religioso sem igreja. Letra C, como um corpo sem espírito. Ou letra D, como um navio sem leme. Tempo na tela. Pois é, e eu acho que essa pegou vocês, viu? A resposta correta dessa questão é a letra C, como um corpo sem espírito. Pergunta número 4 e última pergunta. Quais personagens bíblicos que Tiago cita como exemplo de fé viva? Letra A, Abraão e Raabe. Letra B, Josué e Moisés. Letra C, Isaac e Sara. Ou letra D, Paulo e João. Tempo. E a resposta correta dessa questão é a letra A, Abraão e Raabe. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Coloca aqui no chat. Tchau, tchau! Bom, jovens, então chegamos aí ao final da nossa lição e, concluindo, queremos deixar uma mensagem para você em relação a essa lição de hoje. Então, na vida cristã, a gente aprendeu hoje que fé e obras são inseparáveis. A palavra que eu quero deixar para vocês, jovens, que a gente possa ter uma fé genuína no Senhor, assim como teve Abraão, que possamos ser crentes verdadeiros e não crentes falsos, como foi dito na lição aqui também. Isso aí, que tenhamos uma fé que produz resultados tangíveis, né? E que você possa viver experiências incríveis com o Senhor Jesus. E para finalizar, que esses resultados sejam como dizem Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveita e ora, né? Amém. Vamos orar. Senhor, primeiro nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma aula abençoada em que o Senhor tem falado conosco, Deus. Pedimos que essa semente seja plantada em cada coração que ouvirá a palavra e que possa render muitos frutos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que participou dessa aula e pela vida de cada um que irá assistir. Pedimos que o Senhor continue falando com cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, jovens. Tchau. Tchau, tchau, jovens. Deus abençoe.